Minha equipe e eu somos alunas do curso de Pedagogia no Centro Universitário Uninta Polo Castanhal. Vamos apresentar a disciplina Educação e Ética com o tema A Inclusão do Surdo na Sociedade Contemporânea. Apesar de o Brasil possuir muitas leis criadas para a inclusão do surdo na sociedade, poucas dessas leis são efetivadas. A escola é um local aberto a todos os públicos, porém, o acesso de pessoas com deficiência é muito limitada. O aspecto abordado nesse estudo está relacionado com a problemática da inclusão do surdo na sociedade contemporânea. Com o mundo globalizado e os avanços tecnológicos, onde a comunidade surda ela precisa ter o seu lugar na sociedade, pois grande parte das pessoas elas não vê a potencialidade do surdo, elas veem apenas as suas limitações. E essas limitações elas são impostas pela própria sociedade. As suas condições elas não são vistas, elas só são vistas apenas como deficiente. Este estudo ele tem o objetivo de uma reflexão sobre o surdo na sociedade contemporânea globalizada, as políticas sociais voltadas para a comunidade surda, a inclusão do surdo, as políticas públicas voltadas para o surdo. No Brasil, a gente ainda enfrenta um grande desafio quando se trata da inclusão social, não somente da pessoa surda, como qualquer outra deficiência. Esse desafio foi acentuado quando no Enem em 2017 foi pedido que fosse elaborado um texto com o tema Os desafios para a sociedade, para a formação educacional do surdo no Brasil. Após o fracasso e as críticas, foi visto a necessidade que tem de escolas com profissionais qualificados em Libras, a formação do profissional. De acordo com o IBGE, cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva. São 5,1% da população brasileira. Na fala do professor Giovanni, na aba da disciplina, ele dizia que muitas pessoas poderiam dizer que essa quantidade é muito pequena. E eu digo que ela se torna menor ainda quando o aluno chega em sala de aula, 1 ou 2 alunos. A gente pode dizer realmente que é pequeno. Mas é aí que está o desafio do professor. Como educar esse aluno com deficiência, né? As limitações que o professor tem por não ter tido a oportunidade, né, de conhecer, de estudar Libras para poder ensinar este aluno, porque até mesmo os próprios alunos, eles não conhecem Libras. Os pais e os governantes, eles preferem impor uma língua estrangeira do que ensinar a língua Libras, que é a segunda língua oficial no Brasil. Então, nós vamos aqui conhecer um pouco dessas dificuldades que a comunidade surda tem. Eu agradeço a atenção de todos. Meu nome é Simone e eu vou continuar o assunto acerca da educação e ética. Vou discorrer sobre as políticas públicas sociais voltadas para os surdos. Hoje em dia, no Brasil, necessita-se com urgência que as políticas públicas sejam efetivadas de maneira correta. Essas políticas são responsáveis por dar dignidade às pessoas vulneráveis. No caso das pessoas surdas, essas políticas são vistas através da acessibilidade dos sujeitos surdos. O governo é responsável pelos programas sociais que deem dignidade para esse público. Os projetos voltados à educação são um dos mais importantes para qualquer cidadão, pois o conhecimento gera várias aptidões que mudam a realidade de muitas pessoas e estimulam o crescimento, o desenvolvimento e a inteligência de muitas pessoas.
Portanto, o gestor deve ter conhecimento da realidade social de cada comunidade escolar, para então fiscalizar e se responsabilizar e fazer valer a lei e a inclusão social de maneira assertiva. Uma dessas leis que reconhece a cultura voltada para os surdos é a lei chamada Lei da Libras, de número 10.436 de 2002. Essa lei assegura a legalidade de comunicação e expressão à língua de sinais brasileiras. A Libras. Após essa lei, é decretado a Lei número 5.626 de 2005, que regulamenta o acesso à escola regular dos alunos surdos. A Libras é uma disciplina curricular obrigatória nas escolas e nos cursos de formação. Entretanto, a educação é reduzida para esse público. A carga horária é mínima e isolada do restante do currículo dos alunos normais. A Libras deve ser para o surdo a primeira língua e a língua portuguesa deveria ser a segunda língua em todos os níveis de ensino. O que se percebe são as lacunas e as falhas, tanto no processo de aquisição para a primeira e para a segunda língua, como também no acesso e compreensão de conteúdos escolares. Essa foi a minha contribuição para esse trabalho. Obrigado a todas. Dando continuidade à disciplina Educação e Ética, a inclusão dos surdos na sociedade contemporânea. A inclusão dos surdos na sociedade brasileira está longe do cenário ideal. As empresas que não dão chance para pessoas com deficiência, a escola que acaba afastando os alunos com necessidades especiais do restante dos estudantes. No Brasil, temos milhões de pessoas surdas, mas o grande número não parece ser o suficiente para alterar a realidade que vivemos em nosso país. Não há o mínimo de preocupação das escolas em oferecer uma educação inclusiva de qualidade, uma educação inclusiva digna para os surdos. E isso faz com que ele se sinta excluído da sociedade contemporânea e da educação. Para que haja uma sociedade inclusiva, temos que nós adaptarmos, conhecer um pouco da Libras, que isso é muito raro ter pessoas que conheçam a Libras. Quando se deparamos com uma pessoa surdas, nós se sentimos coagidos. De que forma? Porque a gente não vai conseguir se comunicar com ele. Para isso veio a língua brasileira de sinal, a Libras. Mesmo sendo a segunda língua oficial do Brasil, ela ainda é muito desconhecida por muitos brasileiros. E isso é difícil para que um surdo consiga ingressar
numa empresa. Porque a empresa ela vai ter que se adequar para que ela atenda um funcionário surdo. E isso vai fazer com que eles tenham um treinamento, com que eles façam várias adaptações na sua empresa. E isso gera um custo para eles. Então, eles se sentem muito coagidos em relação a isso, das empresas, das escolas, não oferecer de não incluir eles na sociedade. Mas, para isso, nós temos que se adequar à língua brasileira de sinal. Meu nome é Maria Darlene dos Santos Magalhães. Dando continuidade ao tema, vou discorrer sobre política pública para surdos. As políticas para surdos surgiram no século XIX, apesar de já existir no mundo desde o século XVI. A partir daí, foram criadas várias leis para facilitar a comunicação com os surdos, porém, nem sempre funcionaram, pois faltou organização, principalmente dos governantes, que não criaram meio de facilitar essa comunicação, apoiando nas comunidades escolares e a difusão de livros entre professores, alunos, funcionários, direção de escola e familiares, inclusive por meio de cursos em lugares públicos e privados, para lidar com essa clientela. Contudo, cria-se dois mundos, o dos surdos, que conhece as línguas de sinais, e dos ouvintes a entender essa comunicação. Porque não adianta o surdo e chegar num órgão público desse aí, por exemplo, no hospital, e não ter um acompanhante que vá dizer o que ele está sentindo. Porque se a pessoa não é capacitada, esse surdo vai passar o dia todinho ali, vai servir de palhaço para todos, e aí não vai adiantar de nada essas leis que são tudo engavetadas, causando maior número de surdo analfabeto e assim até mesmo com menos oportunidade de trabalho. Assim sendo, para que as leis funcionem, é necessário que todo um sistema social, político e educacional seja empenhado em fazer com que a lei tenha um significado concreto. Agradeço a atenção de todos e muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Maria Aldalice. Dando sequência à apresentação da disciplina Educação e Ética, vou discorrer sobre a conclusão do tema, Inclusão do surdo na sociedade contemporânea. Falar de inclusão do surdo na nossa sociedade nos dias de hoje é um fato já muito discutido, mas que ainda é muito desafiador para todos, sendo que muitos direitos já foram conquistados, porém ainda falta muito para se chegar a uma solução concreta para que todos os surdos sejam incluídos na nossa sociedade como deve de direito. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, é uma das conquistas de fundamental importância para os surdos fazerem suas comunicações, mas ainda é poucas as pessoas que têm acesso a essa língua. É preciso que haja também mais preparação para os profissionais se qualificarem e que eles tenham capacidade de ensinar seus alunos com segurança, para que esses alunos possam ter bom aprendizado e possam fazer parte da nossa sociedade de forma inclusiva, concreta. Existem também muitos profissionais que ainda não têm acesso a essa língua, por vários motivos que a impedem que estudem e se informem para poderem praticá-la.
Podemos perceber também que na sociedade existem pessoas sem dificuldade auditiva, que são leigos em Libras, como os próprios surdos, na sua maioria, não têm acesso a essa Libras, pois muitos utilizam simplesmente os ditos como gestos para se comunicarem. Portanto, fazer essa inclusão de surdo na nossa sociedade contemporânea é um grande desafio, pois requer que todos os surdos tenham seus direitos realizados e conquistados, para poderem aprender e que possam fazerem parte no mercado de trabalho e na vida social como qualquer outro cidadão. Esse é um direito que todo surdo deve ter. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.